Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais essa aula da nossa específica de Química, onde a gente ainda está nos passos iniciais, nos conhecimentos básicos, e dentro desses conhecimentos básicos, nós estamos fazendo o estudo da matéria. Nós estamos compreendendo o sistema. E o que é o sistema? É o corpo em observação. Tudo que fica ao redor do sistema é o meio ambiente. E o sistema, que é o corpo em observação, nós queremos ver esse corpo se transformando de uma maneira científica, ou seja, com as etapas do método científico. Então, química é a ciência que estuda a transformação da matéria. Nessa brincadeira de estudar a transformação da matéria, se a gente consegue descrever a matéria por suas propriedades, nós conseguimos prever como o meu sistema vai se comportar internamente e como ele pode afetar o meio ambiente e como pode ser afetado pelo meio ambiente. Uma das formas principais da gente descrever o corpo em observação é nós nos atentarmos para os estados físicos que essa matéria vai ser apresentado para nós. Estados físicos? Estados físicos. Quais estados físicos que nós conhecemos e estudamos desde sempre? Sólido, líquido e gasoso. Só que não existem só esses estados físicos. Existem vários outros estados físicos. Na verdade, vos digo, existem 7 estados físicos. Complexo de Bose-Higgs é um, plasma é outro. Legal? E assim como esses dois, existem outros 2 que nós vamos ter estágios intermediários entre sólido e líquido e gasoso. Mas nós vamos nos prender em 3. Sólido, líquido e gasoso, que são os que nós mais evidenciamos e conseguimos compreender e fazer estudo sobre eles. Não quer dizer que hoje em dia, tanto na área da física quanto na área da química, nós não tenhamos estudos sobre plasmas. Nossa, tem vários estudos sobre plasmas interessantíssimos. Mas aqui, no nível em que nós estamos de compreensão, nós vamos trabalhar com sólido, líquido e gasoso. Então, veja bem. Vamos lá. Estudo da matéria. E vamos compreender as propriedades dos 3 estados físicos. Aqui eu tenho o sistema 1, o sistema 2 e o sistema 3. 3 sistemas fechados. Se você lembra da nossa aula passada, sistema fechado é aquele que não troca matéria. Vai trocar o quê com o meio ambiente apenas? Energia. É a nossa garrafa de Coca-Cola fechada. Então, aqui eu vou colocar os componentes desse sistema. Bora lá? Vamos analisar. Se eu fosse buscar organização, em quais dos sistemas eu tenho um maior nível de organização? Fica claro que, em termos de organização das partículas, ou das moléculas, ou dos átomos que compõem os sistemas, o sistema 1 está mais organizado. E o mais desorganizado, tenho aqui o sistema 3, que ele está completamente ocupado.
Então, eu tenho aqui um maior nível de organização e aqui um maior nível de desorganização. E aqui no meio do caminho, eu não estou nem tão organizado, nem tão desorganizado. Eu estou mais ou menos os dois. Mais ou menos organizado ou mais ou menos desorganizado. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho uma distância maior entre as partículas em qual estado físico? Desculpa, em qual sistema? No sistema 3. Então, no sistema 3, eu tenho um maior grau de liberdade. Um maior grau de liberdade. No sistema 1, eu vou ter um menor grau de liberdade. E no sistema 2, eu vou ter um médio grau de liberdade. Agora, meus amores, por que isso ocorre? Por que isso vai acontecer? De ter um maior grau de liberdade, um menor grau de liberdade e um médio grau de liberdade. Isso vai acontecer igualzinho fim de aula. No início da manhã, você está com pouca energia. Você vai para a escola, você está com pouca energia. Você senta lá na sua carteira e todo mundo senta na sua carteira com sono, cansado ainda. Acabou de acordar, 7h10 da manhã, 7h30 da manhã. E aí está todo mundo aqui, organizadinho, nem conversar tanto quer. Mas quando chega 12h40, 1h30, 1h, dependendo da hora que você vai sair da escola, já está todo mundo agitado, pronto para ir embora. Às vezes o professor já acabou até a aula, você já organizou o material, está ali na porta, todo agitado, querendo ir embora. Já passou por isso, não já? E aí está na porta da sala já, só esperando tocar o sinal para abrir a porta e vazar, que você tem mais o que fazer da vida. Isso acontece pela agitação. E a agitação é dada pela energia. Então, olha aqui. No sistema 1, a gente tem menos energia. No sistema 2, a gente tem mais ou menos energia. E no sistema 3, a gente tem maior energia. 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 Legal? Beleza? Só um segundo, pessoal. Tá lá. Aí, o que a gente pode perceber? Que essas propriedades são propriedades daqueles 3 estados físicos que eu te falei. Quais estados físicos, professor? Ah, legal. Se eu tenho uma maior organização, menor grau de liberdade e menor agitação das partículas, eu estou trabalhando com um estado sólido. Se eu tenho o sistema 2 aqui, médio grau de liberdade, médio grau de liberdade. Eu tenho um estágio de energia intermediário e um estágio de organização intermediário. Eu estou trabalhando com o estado físico conhecido como líquido. E aqui, completamente desorganizado, maior grau de liberdade, maior energia, estado quê? Gasoso. Isso comparando a mesma substância. Então, para uma substância, a mesma substância,
Qual o estado físico para aquele material vai ocupar o maior volume? Qual estado físico para aquela determinada substância, para aquele determinado material, eu vou ter uma ocupação de volume maior dentro de um sistema? O estado quê? Gasoso. Gasoso. E a menor ocupação de volume vai estar para qual estado físico? O estado sólido. Mas isso não vai acontecer da menor ocupação de volume para quando eu tiver com a água. Você já congelou água. Você já pegou uma garrafa de cerveja, uma garrafa de Coca-Cola, uma garrafa de água, de vinho, qualquer coisa. Colocou no congelador e esqueceu. Certeza que você já esqueceu. E aí, o que acontece? Congela, a garrafa o quê? Estoura. Certeza. Mas estourou por quê? Porque congelou. Professor, mas se congela, o espaço, o volume ocupado pelo estado sólido, em comparação ao estado líquido, é menor. Beleza? Mas não para a água. Isso aqui acontece sempre. Menos para a água. Na cerveja tem água, na Coca-Cola tem água. Água que a gente bebe com sais minerais tem água. Legal? No vinho tem água. Então, o que vai acontecer? No estado sólido, a água vai ter um volume maior do que no estado líquido. Perfeito? Vai ter um volume maior do que no estado líquido. E isso vai ser bem legal. Porque se eu tiver um volume maior no estado sólido, o que vai acontecer com a água no estado sólido em relação com a densidade? Lembro a você. O que é densidade? Densidade é massa sobre volume. Pensa se eu pegar uma massa de água no estado líquido. Eu vou congelar essa massa de água no estado líquido. Vou congelar. Beleza. Eu já sei que vai o quê? A água no estado sólido aumenta o volume. Congelou, vai organizar as partículas, só que ela não vai diminuir de volume, ela aumenta. Lembra da garrafa d'água no congelador? Puf, estoura, porque aumentou o volume. Se aquela massa de água, o volume aumenta, o que vai acontecer com a densidade? A massa é a mesma, o volume aumentou. Se o volume aumenta, a densidade vai o quê? Diminuir. Então, a água no estado sólido aumenta o volume, diminui a densidade. É por isso que o gelo flutua. E isso é importante? Lógico que é. É uma das propriedades que a água apresenta. E essa é uma propriedade importante que a água apresenta, porque, inclusive, quando o mar congela, certo? Se o mar congela, se ela fosse organizar e diminuir o seu volume ocupado, se diminuir o volume, a densidade aumenta, o que ia acontecer com o gelo? Ele ia bater lá no fundo. Imagina o mar, superfície congelando, congelou a superfície e esse gelo todo desce. Puf! O gelo descendo e ficando lá embaixo no mar, no lago. Puf! E acumular gelo de baixo para cima. Cara, ia matar toda a vida no lago, toda a vida no mar. Beleza? Mas não é isso que acontece. Olha como a natureza é perfeita. A água é uma substância que apresenta propriedade contrária que eu estou te apresentando aqui. Organiza? Organiza. Legal? Mas só que o seguinte, vai ter menos energia, mas o grau de liberdade aumenta, aumentando o volume ocupado só para a água, e a densidade diminui, e aí o gelo flutua. O gelo flutuando, aquela camada de gelo na água, se torna um isolante térmico. Apesar da água estar muito gelada, se você cair na água, você vai sofrer hipotermia e vai acabar
diminuindo o seu ritmo respiratório até não respirar mais e não ter mais circulação, ou seja, tchau, 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 você vai morrer por hipotermia, certo? Mas vai preservar a temperatura baixa, onde alguns seres vivos se adaptaram ali e garantiu o desenvolvimento da vida, tanto de plantas quanto de peixes e a outros animais, baleias e tudo mais, que por ali vivem. Olha que bacana. Então a água não segue isso, tá? E é uma pegadinha sempre, vai acabar falando que a água vai seguir esse padrão. Não, a água não segue. Agora eu te pergunto, por que a água acontece isso? De vez diminuir o volume, como está aqui, ficar organizado, diminuir o grau de liberdade, que é uma característica do estado sólido em relação ao estado líquido, ela vai aumentar o volume. Por quê? Alguém sabe? Alguém sabe me dizer por quê? Vou até aumentar o volume aqui para eu escutar, porque eu acho que eu não escutei e eu quero escutar. Alguém sabe? Conta para mim. Beleza, eu vou te contar então. Tem a ver com as ligações de hidrogênio que se estabelecem entre as moléculas de água. Tudo bem? Tem a ver com as ligações de hidrogênio que se estabelecem entre as moléculas de água. O que é ligação de hidrogênio? Ligação de hidrogênio é uma ligação intermolecular. É inter, ou seja, entre moléculas. Professor, me mostra como é que acontece na água? Beleza, vou te mostrar. Então, olha só, grava bem essas propriedades. Gravaram as propriedades aqui dos estados físicos? Sólido, líquido e gasoso? No sólido eu tenho alta organização, menor grau de liberdade e menor energia. São as características do estado sólido. No estado líquido, ele é mais ou menos organizado, médio grau de liberdade e médio grau de energia. É o estado líquido. No estado gasoso, completamente desorganizado, alto grau de liberdade, tanto é que ocupa o volume inteiro do meu sistema, muita energia. Quando eu falo muita energia, muita agitação. São as características do estado físico. Essa brincadeira só não ocorre para quem? Para a água. Onde? Beleza? O volume ocupado pelo estado sólido da água é maior do que no estado líquido. E eu vou te mostrar o porquê. Olha só. Tem a ver com as ligações intermoleculares. Já adiantando a sua compreensão disso. Vamos lá. Molécula de água. Molécula de água, ligações covalentes, geometria angular. Tem diferença de ligação covalente? Tem diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o flúor? Tem. O que é a eletronegatividade? É a tendência em receber elétrons. Como você sabe? Aí entra aquelas frasezinhas, acho que sim. Você não precisa decorar, mas essa realmente vale a pena. É aquela do fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Eletronegatividade aumenta nesse sentido. Quem é o elemento eletronegatividade? Quem é o elemento mais eletronegativo? Elemento eletronegativo é o flúor. Entre o oxigênio e o hidrogênio, você vai reparar aqui que o elemento mais eletronegativo vai ser o oxigênio. Então vamos lá. Se o oxigênio é mais eletronegativo, esses elétrons da ligação covalente vão passar mais tempo com o oxigênio.
Então, o oxigênio é tipo a gente compartilha um livro de química e o oxigênio estuda mais química que o hidrogênio. Então, ele tende a ser mais conhecedor da química, ele pratica mais. Então, aqui, ó, efeito indutivo negativo para o oxigênio e efeito indutivo positivo para o hidrogênio. Aqui é a mesma coisa. Tendência em ser negativo é o sigma minúsculo para o oxigênio e positivo para o hidrogênio. Vamos lá. Essa substância sofre influência de campos elétricos. Tanto é que eu consigo formar um vetor de deslocamento. Ó, desloca, desloca. Se eu for fazer a soma desses vetores, vetor 1 mais vetor 2, eu vou ter um vetor resultante. Se existe um vetor resultante, as forças que atuam nessa substância, o meu momento é diferente de zero. Se o meu momento é diferente de zero, essa substância é uma substância polar. Se é uma substância polar, quer dizer que ela sofre efeitos de um campo elétrico. Tudo bem? Vai sofrer efeitos de um campo elétrico. Massa. Isso é uma substância polar. Uma substância polar interagindo com outra substância polar, o positivo de um vai atrair com o negativo de outro. Então, ó, o positivo de uma vai atrair com o negativo de outra. O positivo de uma vai atrair com o negativo de outra. O positivo de uma vai atrair com o negativo de outra. O positivo de uma vai atrair com o negativo de outra. E por aí vai embora. O positivo de uma vai atrair com o negativo de outra. O positivo de uma com o negativo de outra. Vai ter orientação. Lembro a você que o oxigênio tem tendência em ser negativo, os hidrogênios têm tendência em ser positivos. Olha só que bonitinho. Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, positivo. O que vai acontecer aqui, cara? Olha, vai ter uma atração intermolecular. O lado positivo de um vai interagir com o lado negativo do outro. O negativo do outro com o positivo de um. O positivo de um com o negativo do outro. O positivo do outro com o negativo de um. E aí a gente vai, positivo do um com o negativo do outro. Ó. Ó. E vai embora. Essa interação, quando eu tenho o hidrogênio interagindo com qualquer um desses três primeiros aqui, na outra substância, quando o hidrogênio é o positivo de uma substância e interage aqui na outra substância, que é o negativo, ou o flúor, ou o nitrogênio, ou o oxigênio, ou o flúor, ou o nitrogênio, ou o oxigênio, nós vamos ter a ligação de hidrogênio. Vamos ver aqui o tipo de interação, ligação de hidrogênio. Entre moléculas polares, também tem um tipo de ligação chamada dipolo-dipolo. Entre moléculas polares, também tem um tipo de interação chamada dipolo-dipolo. Mas vamos lá. Aqui, quando o positivo de um é o hidrogênio e o negativo é fluoroxigênio ou nitrogênio, nós temos ligações de hidrogênio. Essas ligações de hidrogênio são iguais molas, que no estado líquido, lembra que no estado líquido tem mais energia do que no estado sólido? Então, no estado líquido, a molécula de oxigênio, molécula de água, molécula de água. Aqui, entre uma mão e outra, pensa que tem uma mola. E elas vão ficar aqui, ó, mais agitação, vão ficar aqui interagindo. A mola é comprimida e esticada, comprimida e esticada, comprimida e esticada, beleza? Aqui, com mais agitação.
Na hora que eu coloco essa molécula de água no congelador, essas moléculas de água no congelador, essa amostra no congelador, essa ação vai diminuindo. Força para comprimir essa mola diminui. E essa mola, então, que é a ligação de hidrogênio, ela se estende. E na hora que ela se estende, o que aconteceu com o volume? O volume aumentou. Porque agora eu não tenho mais a compressão. Ó. Eu não vou comprimir, esticar, comprimir, esticar, comprimir, esticar. Ela só vai o quê? Esticar. Ela só estica. Só vai ficar o quê? Esticada. E se ela só fica esticada, o volume aumentou. Tudo bem? Para a molécula de água, se o volume aumenta, a densidade faz o quê? Diminui. E isso tem a ver porque a ligação entre as moléculas de água é do tipo de ligação de hidrogênio. E a energia diminuiu, então a brincadeira fez o quê aqui? Esticar. Fui claro? Vocês conseguiram entender? Acompanhar a ideia que a água é uma molécula diferenciada dentro das propriedades dos estados físicos? E é diferenciada por quê? Pelo tipo de ligação intermolecular. Tudo bem? Dá um ok para mim aí. Tudo bem. De boa? De boa. Tudo bem. De boa. Quem não entendeu, pode pedir que eu volto. Tá? Eu volto. Vamos lá. Esticou. Beleza? Isso aqui é água. Então, para a água é isso que acontece. Por isso que a água congela, puf, estoura a garrafa. Tá? Estoura a garrafa. Vamos lá. Agora, em termos de energia, entre os três estados físicos, em termos de energia, entre os três estados físicos, você tem aqui sólido, líquido, gasoso. Energia. Qual é o estado físico de maior energia? Qual é o estado físico de maior energia? Gasoso. Ó, gasoso. O de menor energia? Sólido. E de energia intermediária? Líquido. GLS. E o povo ainda erra. GLS. Então, se eu estou no estado sólido, quero passar para o líquido, o que a gente vai fazer? Colocar energia ou tirar energia? Do sólido para o líquido, a gente vai o quê? Colocar. Do líquido para gasoso, a gente vai colocar energia ou vai tirar energia? Colocar. Se eu quiser passar para o gasoso para o líquido, eu vou o quê? Tirar. Do líquido para o sólido. Vou tirar. E é daí que vem o nome das transformações. Transformações endotérmicas e exotérmicas. Então, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. A gente coloca a energia no sistema. Então, isso aqui é uma transformação endotérmica. O que acontece na transformação endotérmica? Entra energia no sistema. Entra energia no sistema. E
Na transformação exotérmica. Transformação exotérmica. Qual é a transformação exotérmica? É do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido. Cara, vai fazer o que aqui? Ó, sai energia do sistema. Eu tenho que mandar a energia embora. Então aqui entra energia no sistema e aqui sai energia do sistema. Quando entra, é endo. Quando sai, é exo. Entra, endo. Sai, exo. Térmica, calor. Calor é o que? Energia térmica entre dois corpos. Calor é energia entre dois corpos. Tudo bem? Beleza? E aqui você já sabe. Gente, estou sólido, quero passar para o estado líquido. Vou colocar energia no sistema. Qual é o nome dessa transformação? Fusão. Do líquido para o gasoso. É o quê? Vaporização. Na vaporização eu tenho a evaporação, a ebulição e mais o quê? A evaporação, ebulição. Me ajuda, galera, que agora o nome fugiu. Calefação. Cara, calefação. Vamos lá. Exemplo de evaporação. Roupa no varal. Ebulição. Chaleira no fogo para fazer café. Você deixa ebulir a água. Calefação. Nego, você pega aquela frigideira bem quente, e leva para debaixo da torneira. Abriu lá a torneira, a água assim que bateu na fonte quente, já na hora. Você não esperou esquentar nem nada. Frigideira bem quente, botou debaixo ali da torneira, abriu a torneira, bateu. Já virou estado gasoso. Tudo bem? Já virou estado gasoso. Da mesma forma que eu tenho ida, eu tenho a volta. Só que a volta, gasoso do líquido. Liquefação. Ou condensação. Você está refogando o arroz. Não é afogando o arroz, não. Tem gente que tem mania de afogar o arroz sai aquele unidos venceremos, sai em bloco. Legal? Não. Você vai lá, botar um pouquinho de água, vai refogar o seu arroz. Refogou o seu arroz, botou a tampa ali da panela, paf! Saiu o vapor de água, bateu na tampa da panela, o vapor tem uma energia maior, a tampa tem outra, rola uma troca de temperatura, o vapor de água diminui de temperatura e volta para o estado líquido. E a tampa da panela fica toda molhada. Na hora que você levanta para almoçar, a tampa da panela vai arrastando no fogão, você vai, ao mesmo tempo que você vai arrastando no fogão, você vai tomando bronca da mãe. Menino, cuidado, tá sujando o fogão, tá melecando o fogão todo ali, tá pingando água no fogão inteiro, certo? E aqui, do líquido para o sólido. Do líquido para o sólido, solidificação. Gente, na casa da minha avó, ela antigamente ela muita roupa de linho. E o linho era comido por traça. Para evitar que as roupas fossem comidas pelas traças,
ela usava o quê? Bolinhas de naftalina. E a naftalina, ela passava, eram bolinhas no estado sólido, que você botava direto no armário, e elas passavam direto do estado sólido para o estado o quê? Gasoso. Como se chama isso, professor? Do sólido para o gasoso? Sublimação. Do gasoso direto para o sólido, chama ressublimação ou, de novo, sublimação. Tanto faz. Ressublimação ou sublimação. Tanto faz. Legal? Sublimação ou ressublimação. Tanto faz. Ok? Tanto faz. Um outro exemplo que eu posso dar de sublimação é quando se faz café solúvel. É simplesmente pegar um pozinho de café e jogar água. Não é fazer um café que você esquenta a água, joga o pó quente no pó, tem o filtro. Não, é que você pega só o pó que tem ali e joga na água e só mexe e já tem um café pronto, certo? É café solúvel. Como é feito o café solúvel? Você pega o pó, filtra, aí tem o café aqui embaixo, pegou o café, fez a pedra de café, tem um café, põe no congelador, fez uma pedrona de café, e aí você pega aquela pedra de café, põe num forno com a temperatura muito alta. Na hora que você coloca essa pedra de café no forno, não é que a pedra derrete, a água simplesmente evapora, deixa para trás só as partículas do café que estão dissolvidas. Para aquela brincadeira voltar a ser café, só basta colocar de novo quem? Água. Beleza? Só basta colocar água. Então, o café solúvel é feito dessa forma. Você pega o café que estava pronto, esquenta, põe numa temperatura altíssima, a água evapora, já vai direto para o estado gasoso, só sobrou ali as partículas que estavam dissolvidas. Para voltar a ser o café de novo, legal, você só coloca a água. Captaram a ideia? Nessa brincadeira, a temperatura exata onde ocorre a passagem do sólido para o líquido é chamado de ponto de fusão, PF. E a temperatura exata onde ocorre a passagem do líquido para o gasoso é chamado de ponto de ebulição. Ponto de fusão e ponto de ebulição, o conjunto ponto de fusão e ponto de ebulição são propriedades específicas da matéria. Como assim, professor? Cada substância vai ter o seu conjunto fusão e ebulição. Cada substância vai ter o seu conjunto de fusão e ebulição. Ao nível do mar, a água vai ter ponto de fusão igual a 0 e ponto de ebulição igual a 100. Nenhuma outra substância no planeta, ao nível do mar, vai ter o conjunto fusão e ebulição 0 e 100. A gente já discutiu aula passada que se eu mudar a altitude, o conjunto fusão e ebulição para a água muda. Aumenta a altitude, diminui o ponto de fusão e ebulição. Legal? Diminui o ponto de fusão e ebulição. Eu não vou precisar esquentar 100 para entrar em ebulição. Certo? Eu vou esquentar menos. Tá? Vou esquentar menos. Tudo bem? Posso ter uma outra substância que, ao nível do mar, vai entrar em fusão a 0 graus Celsius? Posso. Mas a ebulição não vai ser a 100. Tudo bem? Posso ter uma substância que vai entrar em ebulição a 100? Pode. Mas a fusão não vai ser a 0. O conjunto 0 e 100 é específico da substância água.
Então, através de uma simples análise de ponto de fusão e ebulição, eu consigo determinar se a amostra que eu peguei na natureza é uma substância e qual substância é. Ou se aquela amostra é uma mistura. Tudo bem? Ou se aquela amostra é uma mistura. Exercícios que costumam cair disso. Olha só. Substância A, substância B, substância C. Ponto de fusão, ponto de ebulição. 10, 30, 20, 35, menos 10, menos 10, menos 5. Tudo em graus Celsius. E eu te pergunto, qual estado físico de A, B e C a 298 kelvins? Olha só que bonitinho. Eu quero saber, a 298 kelvins, qual é o estado físico da substância A, B e C? Você acha que isso não cai no Enem? Cai, eu vou te mostrar, que já caiu questão dessa. Selecionei uma questão dessa para a gente fazer hoje. Legal? Primeiro de tudo, ele está te dando aqui a tabela em temperatura em graus Celsius e aqui em Kelvin. O que você tem que saber? Que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em graus Celsius mais 273. Essa é a relação que você sempre vai usar. Ou você vai transformar de Celsius para Kelvin. Toda vez que você for fazer conta na química de temperatura, você vai usar a temperatura na escala Kelvin. Aqui a gente não está fazendo conta, vai simplesmente ter uma comparação. Então, comparação a gente vai poder fazer em graus Celsius. A comparação fica ligada. Se for para fazer conta, tem que estar em Kelvin. Onde é que a gente faz conta disso, professor? Cara, a gente vai fazer conta disso quando a gente estiver trabalhando, por exemplo, com constante de equilíbrio em ação, quando a gente estiver trabalhando com gases, quando a gente, principalmente com gases, quando a gente estiver trabalhando com gases, KP, quando a gente estiver trabalhando, o que mais? Com o quê? Alguém falou alguma coisa aí? Não, né? Então vamos lá, gases, KP, e vou lembrar outras coisas que... Mas sempre que tiver conta, você vai colocar a temperatura em Kelvin. Seguindo aqui. Aqui, como é comparação e a tabela está em graus Celsius, prefiro transformar. De vez de transformar isso em Kelvin, transformar essa em Celsius. Então, ó, 298 é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. E temperatura em graus Celsius é igual a 25 graus Celsius. Então, eu quero saber, a 25 graus Celsius, qual vai ser o estado físico de A, B e C. O que você sabe, meu amor? Antes da fusão, você é sólido. Depois de fundir, você é líquido. Depois de entrar em ebulição, você é o quê? Gasoso. E quando você está na fusão? Pensa, quando você está na fusão, você é o gelo derretendo. Você não é nem sólido nem líquido, você é o... Aqui na fusão,
você é sólido mais líquido. E na ebulição, você é líquido mais gasoso. Você é líquido mais gasoso. Então, é só você ajustar, como se fosse uma régua. Olha só, vou tirar aqui o A. Olha só, o A. Você tem aqui 10 graus Celsius e 30 graus Celsius. Antes, você é sólido, no meio você é líquido e depois você é gasoso. No 10 graus Celsius, você é sólido mais líquido e no 30 você é líquido mais gasoso. Eu quero que você analise quando você tiver em quanto? 25 graus Celsius. 25 está onde aqui na reta? Está aqui, ó. 25 graus Celsius. Então, a 25 graus Celsius, a substância é o quê? Líquido. É só você olhar aqui na tabela. Onde é que está? 25 está aqui, entre ponto de fusão e ebulição. Então, eu sou líquido. Então, A é líquido. 25 está entre 20 e 35. Então, B também é líquido. E aqui embaixo? Cara, 25 está lá para cima. 25, então, está batendo em qual? No gasoso. Então, C é gasoso. Então, C vai ser o quê? Gasoso. Tudo bem? C vai ser gasoso. Fechou a brincadeira? Fechou a brincadeira? Tudo bem? Show de bola. Tudo bem, fechou. Oi. Fala, Lucas. Não, eu só queria confirmar que tá tudo bem, que fechou. Beleza. Pode apagar, gente? Pode Calma seguir? aí, professor, tô copiando. Calma aí, calma aí. Tá. Vou colocar aqui de novo. Líquido. Líquido. Gasoso. Obrigadão, professor. Pode continuar adiante, tá bom? Beleza. Deixa eu printar. Olha só. Oi? Queria tirar um print. Você quer printar, Gustavo? Sim. Então, peraí, deixa eu... Vai. Peraí, deixa eu fazer uma... Foi. Oi? Beleza. Foi. Olha só. Trouxe um exercício mais do que bacana para vocês acompanharem aqui comigo. Olha, eu gosto de química. Eu gosto muito desse canal. Café com Química. Legal? Eu recomendo você seguir. Antes da gente fazer os nossos exercícios sobre isso e eu ir para sistemas, olha isso aqui. Bom, gente, como eu tinha dito para vocês, olha essa questão aqui do Enem, que fala exatamente desse conceito de evaporação. Ainda hoje é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, moringa ou pote de cerâmica não esmaltada, tem que ser não esmaltada, para conservar a água a uma temperatura menor do que a do ambiente. Isso ocorre por quê? Galera, o que a gente vai imaginar é o seguinte, vamos supor que aqui eu tenha essa moringa. Esse material, ele é não esmaltado, quer dizer que a gente pode falar que esse cara ele é poroso,
Então é uma cerâmica, no caso é um vasilhame de barro poroso. Dentro eu vou ter água e como ele é poroso, essa água ela vai passar devagarzinho aqui para o lado de fora, então vai ficar como se fosse meio molhado aqui pelo lado de fora. E quando essa água chegar aqui do lado de fora, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai sofrer o processo de evaporação. Aí sempre a gente pensa o seguinte, poxa, se ela vai sofrer o processo de evaporação, esse processo aqui ele tem um ΔH maior do que zero, quer dizer que ele é endo. Então quando essa água ela começar a evaporar, ela vai ter que retirar calor de algum canto. E ela vai tirar de onde? Justamente de dentro do pote. Então aqui, ó, essa água para evaporar, ela vai ter que sair aqui evaporando, beleza? Ela vai ter que roubar calor. E se ela vai ter que roubar calor, ela vai provocar abaixamento da temperatura. Então, quando nós vamos para os itens, o que a gente percebe é o seguinte: letra A, o barro isola a água do ambiente, mantendo-a sempre a uma temperatura menor do que a dela, como se fosse um isopor. De jeito nenhum. A gente sabe que o barro ele é poroso, então a água atravessa, ele não está isolado. O barro tem o poder de gelar, isso aqui é esculhambação. Poder de gelar é esculhambação, não faz o menor sentido, né? Letra C. O barro é poroso, permitindo que a água passe através dele, é o que eu estava dizendo para vocês. Parte dessa água evapora, tomando o calor da moringa e do restante da água, que são assim resfriadas. Não tem a menor dúvida que isso daqui é o item certo. Então aqui, ó, letra C. Mas vamos olhar os outros itens. O barro é poroso, permitindo que a água... Gente, repara como essa questão é uma questão fácil, mas de transformação, mas ao ler essa questão, muitos vão ficar confusos, concorda comigo? E que nessa brincadeira, se você não raciocinar com uma coisa cotidiana, meu, você vai acabar errando uma questão e a sua TRI vai lá para baixo. A sua TRI vai lá para baixo. Fácil por quê? Porque, cara, como é que a gente considera uma questão fácil? Ah, porque o assunto é fácil. Não. Você pega os microdados do Enem. Quando a maior parte das pessoas acertam aquela questão se deposite na parte de fora. A água de fora sempre está a uma temperatura maior do que a de dentro. E no que é que isso aqui causaria o resfriamento? Letra E. A moringa é uma espécie de geladeira natural, liberando substâncias higroscópicas. Gente, realmente ela é como se fosse uma geladeira natural, mas ela não Pediu mais alguém travou? O meu gravou aqui. Falou aqui também.
Professor, está sem som. O meu também tá sem som. Também não escuto nada. Oi, pessoal. Fala Oi. comigo aqui, vocês estão me escutando? Sim, agora sim. Sim. Alô? Sim, professor. Sim, sim. Sim? Professor? Professor? Espera aí que eu não estou escutando vocês, só um segundo. Ah, Eu agora vou tá sair e vou explicado. entrar de novo. Beleza. Oi, 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 estão me escutando? Sim. Ah, agora eu estou Agora sim. escutando vocês também. Agora eu estou escutando vocês também. Vamos lá. Só ajustar aqui. Vocês não escutaram a questão 1 nem 2? A 2 não. A A 2 uma não? parte. Então, pera lá. Deixa eu voltar aqui. Na questão 2. Da Unicamp. Tá. A da Unicamp foi uma questão mais legal e mais inteligente, ó. Ele diz o seguinte: quem tem que suar é o chopp, não você. Esse é o slogan que o fabricante de chopp encontrou para evidenciar as qualidades do seu produto. Uma das interpretações desse slogan é que o fabricante do chopp recomenda que seu produto deve ser ingerido a uma temperatura bem baixa. Pode-se afirmar corretamente que o chopp, ao suar, tem sua temperatura. Meu povo, vamos imaginar a temperatura do chopp quando ele sua, né? Então, como é que vai funcionar essa ideia aí? Tá aqui o teu copozinho de chopp, aí tu vai colocar o teu choppzinho aqui dentro. Para alguns é até agora uma sacanagem eu estar falando de um choppzinho, mas a gente pensa nisso em outra hora. Choppzinho aqui amarelinho, ó, bem gostosinho. Aí o que é que vai acontecer? Ele fala de suar.
poxa, se ele fala de suar, ele fala de aparecer gotinhas aqui fora. Só que no caso do chopp, a gente sabe que o copo, que é um copo de vidro, ele não é poroso. Se o copo de vidro, se o vidro aqui fosse poroso, você ia poder beber o chopp aqui chupando o copo. E isso a gente sabe que não vai acontecer. Então aqui o fenômeno não é igual àquele da evaporação. O que acontece é que a água que está no ar, na fase de vapor, ela vai encostar aqui e quando ela encosta, ela sofre condensação. É o contrário. A condensação é a passagem de vapor. Repara que esse exercício é diferente daquele do barro que é poroso e a água passa pelos poros e acaba evaporando, tirando o calor do jarro de barro e da água que está lá dentro. Aqui o chopp que está gelado vai gelar o vidro, vai diminuir a temperatura do vidro e a umidade do ar que bate no vidro vai trocar calor e vai passar do estado gasoso para o estado líquido. Vai ter a condensação. Ao contrário, lógico que o chopp, a água do chopp, não vai passar pelo poro do vidro, não tem isso. Então, a água que está, o chopp que estava gelado, diminui a temperatura do vidro e aí rola a condensação no lado exterior. Beleza? Para líquido. Então, nesse caso, o processo ele é ESO. Se o processo é ESO, quer dizer que na hora que a água encosta, condensa, vai haver uma liberação de calor aqui, ó, para dentro do chopp. Então, se vai haver uma liberação de calor, a consequência é um aumento da temperatura. Então, isso é uma questão bem inteligente. É o contrário do suor numa pessoa. De maneira bem grosseira, se a gente imaginar aqui que tem uma pessoa e que a pessoa ela vai suar, o que é o suor? É quando a água ela atravessa a pele e ela passa aqui. Então, vocês vão imaginar essa pessoa suada, essa pessoa forte que eu desenhei aqui. Aí, o suor, ele começa aqui a evaporar, aí aqui já é evaporação. Evaporação, o ΔH é maior do que zero. Se o ΔH é maior do que zero, quer dizer que o processo é endo. Então, quando a pessoa começa a suar, essa evaporação aqui, ó, esse suor evaporando, vai roubar calor do corpo. E se rouba calor do corpo, se o corpo ele perde calor, vai provocar abaixamento da temperatura. Então, no caso do copo de chopp, é uma condensação. No caso de uma pessoa, é uma evaporação. Aí, quando a gente vai aqui para os itens, ele diz que pode-se afirmar corretamente que o chopp, ao suar, tem sua temperatura. A gente vê que é aumentada. Ele diz aqui diminuída, está fora. Letra B, aumentada. Enquanto a evaporação do suor do corpo humano evita que sua temperatura diminua. Gente, a evaporação do suor no corpo humano não evita que a temperatura diminua. Faz com que a temperatura diminua. Está aqui a explicação, ó. Ele disse que a temperatura do chopp diminui, está fora, né? A temperatura do chopp é aumentada, enquanto a evaporação do suor do corpo humano evita que sua temperatura aumente. Essa é a resposta, é a letra D, de uma questão super bem feita aí da Unicamp, né? Última coisa que eu queria ver aí nesse cenário. Alguma dúvida? Então, agora estamos aptos a fazermos uma nossa de mudança de estado físico, que caiu em 2016. Olha só o que caiu em 2016 sobre mudança de estado físico no Enem. Olha aí. O nego fala que não cai? Olha aqui. Igualzinho a tabelinha que a gente viu, ó. O quadro apresenta alguns exemplos de combustíveis empregados em residências industriais e meios de transportes. Cara, tabela de fusão e ebulição e temperatura ambiente. Aqui você não tem nenhum trabalho de trabalhar em E vem temperaturas e em adiciona escalas água bem molhada. E aí você diferentes. pode botar as suas frutas bem aqui, tá certo? Os Em seus escalas tomates, diferentes. pode botar o que você quiser. Qual é o objetivo Peraí. disso? Como esse Está dando tilt. Deixa eu tirar aqui. A gente estava com a voz do nosso amigo por trás. Sério que eu desliguei tudo? Não.
Vamos lá. A gente não tem nem escalas diferentes. Então, olha, como é que a gente vai resolver isso? A gente tem aqui os pontos de ebulição. Não. É aqui. É essa aqui. Ponto de fusão e ponto de ebulição. Olha só. O que você sabe? Você sabe que antes da ebulição, você é sólido. Entre fusão e ebulição, você é líquido. E depois da ebulição, você é o quê? Gasoso. Na fusão, você é sólido mais líquido. E que na ebulição, você é líquido mais gasoso. O que a gente vai ver? A 25 graus Celsius. Onde é que o butano está? 25 graus Celsius está acima da temperatura de ebulição. Então, está gasoso. 25 graus Celsius, cara, está entre fusão e ebulição. Então, o etanol é líquido. O metano está acima da ebulição. Então, é gasoso. O metanol está líquido. E o octano, que é o principal constituinte da gasolina, está líquido. Então, quais são os combustíveis líquidos? Etanol, metanol e octano. Nem que você não soubesse olhar essa tabela. Butano é um dos constituintes do gás de cozinha. Metano é o gás metano. Etanol é o álcool. Temperatura ambiente é líquido. O metanol é um álcool combustível também. E o octano é a gasolina. Legal? Mesmo que você não soubesse olhar essa tabela, se você soubesse quem são esses constituintes pela química orgânica e o que eles fazem, você saberia responder. Então, isso aqui é a letra qual? Etanol, metanol e octano. Letra B. Tudo bem? Legal? Professor, o chat. Não entendeu, Gabi? Vamos lá. Gabi, você entendeu o quadro que a gente fez? A gente vai fazer aqui a mesma coisinha do quadro do A e do B e do C. Tudo bem? Então, a gente vai fazer a mesma coisinha aqui do quadro do A e do B e do C. Ó, antes da fusão, a gente é o quê? Sólido. Entre fusão e ebulição, a gente está o quê? Líquido. Acima da ebulição, a gente é o quê? Gasoso. Na fusão, pensa no gelo derretendo. Ele está líquido e está sólido. Então, você é sólido e líquido. Sólido mais líquido. E na temperatura de ebulição, você é líquido mais gasoso. Tudo bem? Acompanhou até aí, Gabi? Todos acompanharam? Legal. Agora, o que eu vou ter que acompanhar? O que eu vou ter que acompanhar? Eu vou ter que ver aqui, ó, a 25 graus Celsius. Onde é que se encaixa nessa escala? 25 graus Celsius, olha, está acima do menos 0,5. Se está acima do menos 0,5, ó, está para cá. Se está para cá, qual é o estado físico que o butano está? Gasoso. Legal? Acompanhou? Todos acompanharam? Quem estava no chat aí comigo fala assim? Ou não? Legal. Show, 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 show. Vamos aqui. Onde é que se encaixa o 25 aqui? É acima de menos 112
mas 25 é menor do que 78. Então, eu estou aonde? Bem aqui, ó. Então, o etanol, ele é líquido. O metano está para cima do menos 162. Gasoso. O metanol, olha só, para cima do menos 98 e abaixo do 65. Então, ele é líquido. Para cima do menos 57 e abaixo do octano do menos 126. É líquido. Ele quer saber quais substâncias são líquidas à temperatura ambiente. Então, aqui é etanol, metanol e octano. Agora, todos. Maneiro. Vamos lá. Valeu. Esse aqui agora vocês. Cadê? É esse aqui. Vai lá. Dois minutinhos para vocês. Vocês estão vendo o quê? A página do exercício? E aí, pessoal?
Qual a resposta? Professor, Qual vai eu ser tô a resposta dessa questão? Professor, estou entre a dúvida entre a C e a A, porém eu não sei qual que é. Entre a C e a A. Vamos lá. O ar atmosférico pode ser armazenado, para armazenar o excedente de energia gerado no sistema elétrico, diminuindo seu desperdício por meio do seguinte processo. Água e gás carbônico são inicialmente removidos do ar atmosférico e a massa de ar restante é resfriada. Se a massa é resfriada, o que acontece? O volume diminui. Presente na proporção de 78% dessa massa de ar, o nitrogênio gasoso é liquefeito, ocupando um volume de 700 vezes menor. A energia excedente do sistema elétrico é utilizada nesse processo, sendo parcialmente recuperada quando o nitrogênio líquido, exposto à temperatura ambiente, entra em ebulição e se expande. Então, o que acontece? O nitrogênio foi comprimido, o ar foi comprimido, e aí o que acontece? Na hora que eu coloco ele em temperatura ambiente, certo? O que vai acontecer? Que estava lá com a energia excedente do sistema elétrico, o que vai acontecer? O nitrogênio se expande. Tudo bem? Na hora que se expande, essa expansão vai fazer o quê? Vai movimentar uma turbina elétrica, uma turbina mecânica, certo? Transformando energia mecânica em energia elétrica. No processo, o excedente de energia elétrica é armazenada pela realização do trabalho sobre o nitrogênio durante a liquefação. Vamos ver aqui. O ar atmosférico pode armazenar o excedente de energia no sistema elétrico, diminuindo seu desperdício por um. São inicialmente removidos e a massa é resfriada. Presente na proporção 700 vezes menor. A energia excedente no sistema elétrico é utilizada sendo parcialmente recuperada quando o nitrogênio líquido é exposto à temperatura ambiente. A energia excedente do sistema elétrico é utilizada nesse processo. Cara, vai ser aqui, ó. Não no trabalho. Durante a liquefação. Eu entendi a sua dúvida. Se a gente usa a energia, vê se é essa a dúvida que você teve. Se a gente usa a energia para fazer a liquefação, não é isso? Quem ficou em dúvida entre a A e a C? Fui eu, professor. Eu quem? Que aqui eu não vejo. Beatriz. Ô, Bia. Alguém marcou diferente entre A e C? Alguém Professor, marcou diferente, gente? na real, também fiquei com Gustavo. muita dúvida, mas eu tava tipo, meio que chutando B, mas ainda não tenho certeza. B? Eu acho que eu não consegui entender direito a questão, porque eu tô tendo um raciocínio aqui bem diferente. Olha só. Pensa aqui comigo. Para haver resfriamento e liquefação do nitrogênio,
o sistema de refrigeração deve ter trabalho sobre o gás. É bem isso. O que a gente vai fazer? Olha só. Deixa eu botar aqui para vocês. Anotações. Deixa eu abrir aqui um quadrinho de anotação, texto. Olha isso aqui, que eu tinha anotado aqui, como resposta para vocês. O calor aqui, ó, presente na proporção. Olha aqui a dica. O nitrogênio gasoso é liquefeito. A energia excedente do sistema elétrico é utilizado nesse processo, sendo parcialmente recuperado, quando o nitrogênio líquido é exposto à temperatura ambiente. Então, olha só, para a gente recuperar a energia elétrica do sistema, a gente teve que usar o excedente da energia para fazer o quê? A liquefação do nitrogênio. Aí o que acontece? A gente usou essa energia para comprimir, para diminuir a temperatura e para... Legal. Só que quando a gente expande, a expansão está realizando o quê? Um trabalho. Tudo bem? Para haver o resfriamento e liquefação, o sistema de refrigeração deve realizar trabalho sobre o gás. O que é trabalho? Na física, é o quê? Força vezes o quê? É o tal do tal. É força vezes deslocamento. Tudo bem? A gente está aqui brincando aqui com compressão adiabática. Tá certo? Então, para ver esse resfriamento, eu estou botando uma força. Que força? A força da energia elétrica extra. Tudo bem? E essa força que realizou essa compressão do gás fez esse deslocamento do volume e realizou um trabalho. Tudo bem? Professor, não entendi. Olha só. Olha a pergunta. O processo descrito. O excedente da energia elétrica é armazenada pela... Aonde que eu armazeno? Leia o texto comigo. Ele está falando que a gente recupera o excedente quando? Quando que a gente recupera? A energia excedente é recuperada quando o nitrogênio líquido exposto à temperatura ambiente entra em ebulição e se expande. Olha aqui, Gustavo. Está me vendo? Sim. O gás está comprimido. Na hora que ele expande, gera movimenta uma turbina mecânica, que a mecânica gera uma energia elétrica. Então, aqui, a expansão movimentou uma turbina mecânica. Tudo bem? Ó, expansão, turbina mecânica, gerou energia elétrica. Tá certo? Beleza? Expansão girou a manivela. E a manivela, que é a turbina, gerou energia elétrica. Aí eu recuperei o que estava guardado. Tudo bem? Beleza. Agora, qual é a pergunta? É aonde eu recupero ou aonde eu guardo? Olha a pergunta. Onde você guarda? Beleza. Foi aqui que você ficou em dúvida, Bia. Porque se a pergunta fosse aonde eu recupero, a resposta seria a letra o quê? A. Foi Ah. aí, sim. Beleza? Se a pergunta fosse onde eu guardo, é letra A. Mas não é a pergunta. É onde eu guardo. A pergunta é onde o quê? Eu armazeno. Eu armazeno, então, é aonde? Na letra C. Porque, olha só, Gustavo. Está aqui o gás. Esse gás, para
passar para o estado líquido, para passar de gasoso para o líquido, o ar atmosférico, ele tem que sofrer uma compressão. É igualzinho eu pegar uma seringa. Você já pegou uma seringa e tampou a ponta? Sim, E apertou o êmbolo? sim, sim. Beleza. Você reparou já que quando eu aperto o êmbolo de uma seringa, as paredes dessa seringa, elas ficam meio que molhadas, assim, fica meio embaçado o negócio da seringa? A parede da seringa? Não lembro dessa parte. Então, você pode pegar uma seringa e apertar o êmbolo, sem tirar o dedo da ponta. Você vai ver o seguinte, você vai fazer muita força, tudo bem? Ok. Você vai comprimir o gás, beleza? Tá certo? E você vai ver que a parede da seringa vai ficar embaçada. Por quê? Porque você vai estar passando do estado gasoso para o estado líquido. Você não vai passar tudo para o estado líquido, mas vai ficar condensado ali o gás. Tá certo? Vai ficar embaçado. Esse é o processo de condensação ou liquefação. É o que ele está pedindo para você fazer. Ó. O processo, a água e gás carbônico são inicialmente removidos e a massa do ar restante é resfriada. Quando a gente resfria, a gente vai passar aí e comprime, a gente vai passar para o estado líquido. Então, o ar vai passar para o estado liquefeito, sendo que esse ar é composto 78% de nitrogênio. Então, o que está acontecendo? Eu estou aplicando uma força e eu vou ter um deslocamento de volume. Certo? Deslocamento de volume. Tudo bem? O volume diminui. Porque do estado gasoso para o estado líquido, o que acontece com o volume da coisa? Não diminui? Sim. Agora vamos para a física. Quando você aplica uma força e diminui o volume, você realizou um... Olha a palavrinha aqui. Beleza? Então, quando você aplicou uma força e um trabalho, passando para o estado líquido, toda essa energia excedente foi acumulada em forma de Trabalho. Ah, entendi. No processo de liquefação da passagem do estado gasoso do ar atmosférico para o estado líquido. Tudo bem agora? Agora sim, agora sim. Tudo bem. Todos acompanharam? Sim. Sim. Beleza. Eu posso continuar mais 15 minutos? Pode? Pode. Posso? Por mim, pode. Por mim também. Beleza. Então, vou continuar aqui mais 15 minutos. Professor, Vamos lá. Oi, professor, você pode disponibilizar Oi, essa aula depois lá no grupo, por gentileza? o quê? Os Ah, exercícios? É, O exercício ou a aula? a aula. Sim, posso, lógico. Tá bom, obrigado. Valeu. Olha só. Só para a gente chegar no ponto de começar a ver separação de mistura. E estamos encerrando aqui. Eu vou colocar 3 sistemas. Sistema 1, Sistema 2 e Sistema 3. Cada bolinha que eu for desenhar é uma partícula. É uma molécula, é um átomo. Conjunto de átomos gera o quê? Conjunto de átomos gera o quê? Moléculas.
Então, para cada sistema desse, quantos átomos eu tenho aqui? Cada bolinha dessa é um átomo. Então, eu tenho quantos átomos? 6 átomos. Quantas moléculas? Conjunto de átomos. 3. 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 moléculas. Aqui eu vou ter 4 moléculas. Quantos átomos? 8. Quantas moléculas? 1, 2, 3, 4. Quantos átomos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, meus amores, qual é a diferença entre o sistema 1 e o sistema 2 para o sistema 3? O sistema 1, essa molécula é igual a essa? Sim. Essa molequinha é igual a essa? É. Que é igual a essa molequinha? Sim. Sim. Beleza? Então, aqui eu tenho um conjunto de moléculas iguais. Aqui, essa molécula é igual a essa? Não. É, eu acho. É. Não. É. Essa Confundi. molécula é igual a essa, ó. Roxinho com laranjinha é uma molécula. Roxinho com laranjinha é outra molécula. Mas essa molécula é igual a essa? É. Essa molécula é igual a essa? É. Essa molécula é igual a essa? É. Então, 1 e 2, eu estou trabalhando com um conjunto de moléculas iguais. Agora aqui, ó. Essa molécula não é igual a essa, que não é igual a essa, que muito menos igual a essa. Então, no sistema 3, eu tenho aqui, ó, conjunto de moléculas diferentes. Conjunto de moléculas iguais identificam substâncias. Enquanto que conjunto de moléculas diferentes identificam o quê? Misturas. Conjunto de moléculas iguais, substâncias. Conjunto de moléculas diferentes, misturas. Gente, esse sistema, apesar de ter várias moléculas, essas moléculas são iguais. Tipo assim, só tem um componente. É como se eu tivesse pego só uma amostra de água e essa água é pura. É a água destilada. Ou então, é só gás oxigênio, O2. Aqui é só HBr, o ácido bromídrico gasoso. HBr. Ou então, CO, monóxido de carbono. Tem o C e tem o O. Só tem CO. Só tem um componente. Aqui tem vários componentes. Então, aqui eu tenho 2 ou mais componentes. Legal? E quando isso acontece, eu posso afirmar, quando só tem um componente, que no sistema 1, se eu for fazer uma análise de ponto de fusão e ponto de ebulição, aqui eu vou ter uma temperatura constante. Porque se essa aqui, molécula, entrar, essa molequinha aqui, entrar em fusão a menos 10 graus Celsius e ebulição a menos 5 graus Celsius, essa outra também vai entrar em ebulição a 10 graus Celsius, a infusão a menos 10 graus Celsius e ebulição a menos 5 graus Celsius, e essa aqui também.
Se essa aqui entrar em ebulição a menos 40, em fusão a menos 40 e em ebulição a menos 20, essa aqui também é menos 40 e menos 20. Menos 40, menos 20. Menos 40, menos 20. Essa aqui, menos 10, menos 5. Essa aqui é menos 40, menos 20. Essa aqui é outra coisa, essa aqui é outra coisa. Ou seja, aqui eu não tenho um ponto de fusão e um ponto de ebulição definido. Se eu for medir ponto de fusão e ebulição, nesse cara aqui, eu vou ter uma variação da temperatura de fusão para esse sistema ou uma variação da temperatura de ebulição. Aqui não. Eu tenho ponto de fusão. Qual é o conceito de ponto de fusão? Temperatura exata onde ocorre o ponto de fusão. E aqui eu vou ter um ponto de ebulição constante no sistema 1 e no sistema 2. E a análise do ponto de fusão e ponto de ebulição, se você fizer uma análise do fusão e ebulição, se você tiver temperaturas constantes para fusão e ebulição, você está com um componente. Um componente, você está trabalhando com uma substância. Se você tem variação na fusão ou na ebulição, ou então nos dois, isso está te indicando que você está trabalhando com dois ou mais componentes. Você está trabalhando com uma mistura. Ok? Você está trabalhando com uma mistura. Tá certo isso, Arnaldo? Tá certo. Beleza? Então, quando você tem um componente apenas na sua amostra, você é uma substância. Dois ou mais componentes, uma mistura. Professor, é possível separar as misturas? Os componentes dessa mistura? Tem técnicas de separação de mistura. São essas técnicas que nós vamos trabalhar a partir da próxima aula. Mas, professor, você me falou que fazendo a análise do ponto de fusão e ebulição, é possível verificar quem é substância e mistura. Pois é, eu não preciso te falar se tem lá um componente ou dois. É só analisar o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Se tiver uma temperatura exata para fusão e uma temperatura exata para ebulição, é substância. Se tiver variação, é mistura. Quer ver? Vou te mostrar. Olha só. Acompanhe aqui comigo. Olá, pessoal. O assunto da aula de hoje é gráficos de sistemas materiais. Nós vamos analisar como substâncias puras e misturas se comportam quando aumentamos a temperatura no decorrer do tempo. Primeiro, vamos começar com uma substância pura. O que acontece? Primeiro de tudo, falar que é uma substância pura é a mesma coisa que falar que eu subir para cima ou descer para baixo. Toda substância é pura, ok? Toda substância é pura. Substância pura. Subir para cima ou descer para baixo. Mesma coisa, tá? Vamos partir de uma substância pura sólida. O gelo, por exemplo. Aumentamos a temperatura até o gelo começar a derreter. Quando ele começa a derreter, sua temperatura se mantém constante até que todo o gelo tenha virado água. Depois, a temperatura continua aumentando até que comece a evaporar. Quando começa a evaporação, a temperatura volta a se manter constante. Quando todo o vapor estiver formado, a temperatura pode voltar a subir. Uma mistura funciona um pouco diferente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só que legal. Eu comecei no estado sólido. Toda vez que o gráfico muda de direção, muda de estado físico. Então, mudou de direção, aqui eu comecei a derreter. Aqui eu sou sólido mais líquido. Ok?
Quando a gente é sólido mais líquido, a gente está o quê? Derretendo. Ou seja, veja que eu não tenho na fusão uma variação de temperatura. Eu tenho um ponto de fusão. Mudou de direção, agora eu sou líquido. Mudou de direção, eu sou líquido mais gasoso. Se eu sou líquido mais gasoso, olha aqui. O que está acontecendo aqui, líquido mais gasoso? Estou na ebulição. Na ebulição, eu tenho uma variação de temperatura? Não. Eu tenho um ponto. Então, é um ponto de ebulição. O que eu te falei? Se a gente tem um ponto para ebulição e um ponto para fusão, o que está acontecendo aqui, meus amores? Você está trabalhando com um componente para a amostra ou com 2 ou mais componentes para a sua amostra? Com um componente para a sua amostra. Então, esse gráfico é o gráfico de uma substância. Mudou de direção, virou o quê? Gasoso. Estou indo do sólido para o gasoso. É uma transformação endotérmica ou exotérmica? Está entrando energia no sistema ou está saindo energia do sistema? Conta para mim. Está entrando. Então, é uma transformação endotérmica. Legal? Olha só como é diferente a questão da transformação endotérmica de uma mistura. Você vai ver que tem variação. Tá, professor, mas aqui, ó, aqui está variando. Está variando no eixo do tempo. Você já viu o gelo derreter de uma vez? Não, ele passa um tempo derretendo. Então, o tempo passa, o tempo voa e eu estou derretendo numa boa, mas a temperatura não muda. O tempo passa, o tempo voa, mas eu estou ebulindo numa boa. A temperatura não muda. O tempo passa. Depois que eu acabei de todo mundo passar do estado líquido para o gasoso, a temperatura aumenta e eu estou plenamente no estado gasoso. Ok? Vamos lá. Temos uma mistura sólida. Fusão. Entretanto, quando a mistura começa a derreter, ela continua variando sua temperatura, com uma intensidade menor, mas ainda assim varia. Ela tem uma variação durante sua fusão. Depois teremos a mistura totalmente líquida. E acontece exatamente a mesma coisa quando formos evaporar esta mistura. Ou seja, ela não terá um ponto de ebulição uniforme. Ainda existem os casos particulares de misturas eutéticas e azeotrópicas. Uma mistura eutética... Olha só. Eu estou aqui no sólido. Mudou de direção. Sólido mais líquido. Líquido. Líquido mais gasoso. E aqui eu vou completar o gráfico dele. VAP. Gasoso. Mudei de direção. Onde está a fusão? A fusão está nessa área todinha aqui, ó. Repara, eu não tenho um ponto fixo, é daqui para cá. Então, eu tenho uma variação da temperatura de fusão. Onde está a ebulição? Está aqui. Então, eu tenho uma variação da temperatura de ebulição.
Tudo bem? Então, repare aqui comigo. Você tem uma mistura. Repare que o gráfico, mesmo sendo de transformação endotérmica, é completamente diferente. Aqui é uma escadinha perfeita, aqui é uma escada toda rebocada, toda torta. Onde você vai ter uma variação para a temperatura de ebulição e aqui uma variação para a temperatura de fusão. Isso aqui é chamada de mistura comum. Na mistura comum, você tem tanto a fusão quanto a ebulição variando. E é completamente diferente da substância. Ok? Completamente diferente da substância. Você vai ter mistura, as duas variando. Tá? Ebulição e fusão. Ok? Beleza. Agora vamos. Tem como, professor, só variar a fusão ou a ebulição? Tem, mas aí não vai ser mistura o quê? Comum. Legal? Ainda existem os casos particulares de misturas eutéticas e azeotrópicas. Uma mistura eutética se comporta como se fosse uma substância pura no que diz respeito à fusão. Entretanto, depois que toda a mistura se encontra no estado líquido, ela volta a se comportar como uma mistura comum. Isto é, tendo uma variação durante a sua ebulição. Uma mistura azeotrópica funciona como se fosse uma substância pura quando ocorre a sua ebulição. Mas a fusão, ela funciona como uma mistura simples. Isto é, não tem um patamar no ponto de fusão. O patamar ocorrerá na ebulição. Muito obrigado. Alguma dúvida nisso, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo, sem dúvida. Tranquilo, todos? Oi? Tranquilo. Tranquilo. Beleza. Chegamos no ponto de rever toda a parte da básica para a gente chegar em separação de mistura. A gente vai, então, em separação de mistura na próxima segunda, modelos atômicos, ligações, e aí a gente vai caminhando na química geral. Legal? Tabela periódica, ligações, e aí a gente vai entrar já em forças intermoleculares, geometria. Estou mandando para vocês o nosso calendário. Ok? Tudo bem? Tudo, Tudo professor. bem. Tudo bem. Então, por favor, comentem a aula. Quem gostou, comenta aí. É isso aí. Agradeço demais a presença de vocês. É importante sempre o comentário. Gosto muito. E vocês, agradeço a presença. Já pode fazer a aula na plataforma de separação de mistura para vocês irem entendendo separação de misturas e modelos atômicos. Ok? Muito obrigado. Vamos nessa.